Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques desta edição. Palestra na Corte de Contas aborda a importância do controle externo do RPPS. TCE capacita servidores sobre marco regulatório das organizações da sociedade civil. E ainda, gestores públicos irão receber cartilha que orienta o final de mandato. Começa agora mais uma edição do TCE na TV. Com o objetivo de apresentar o marco legal dos regimes próprios de previdência social, os RPPS, e discutir a importância estratégica do controle externo dessas instituições, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo, a ESCOEX, promoveu a palestra Controle Externo dos Regimes Próprios de Previdência Social. Temas como a aplicação dos critérios de materialidade, relevância e risco à realidade dos RPPS, até o marco legal do regime, foram debatidos durante a palestra. O principal objetivo é mostrar a importância que tem para a sociedade brasileira o controle externo exercido pelos tribunais de contas sobre os regimes próprios de previdência social. Então nós vamos abordar o que são esses regimes próprios de previdência social, a sua dimensão hoje no Brasil, são mais de 2.100 RPPS, o seu alcance de milhões e milhões de famílias, cujo futuro, cuja aposentadoria, cuja pensão depende da saúde financeira dessas instituições e, em consequência, a importância estratégica da atuação dos tribunais de contas para assegurar que esses fundos previdenciários sejam geridos de acordo com os princípios da prudência, de modo a assegurar o equilíbrio financeiro e o equilíbrio atuarial. Então, no que diz respeito à materialidade, à relevância, à criticidade, os tribunais de contas devem encarar como uma das suas principais prioridades o controle externo dos RPPS. E para isso precisam se preparar, se instrumentalizar. E eu vou relatar um pouco de experiências de outros tribunais no Brasil, de como esse controle vem evoluindo e vem sendo efetuado. O conselheiro substituto Luiz Henrique, do Tribunal de Contas de Mato Grosso, apontou a importância que tem para a sociedade brasileira o controle externo exercido pelos tribunais de contas. É fundamental que haja esse diálogo permanente entre o Tribunal de Contas e os seus jurisdicionados, porque uma das maiores missões que o tribunal tem é orientar o gestor para prevenir a ocorrência de falhas, tanto falhas de natureza formal, que devem ser evitadas, como falhas mais graves que possam comprometer a gestão. Então, esse trabalho pedagógico, esta aproximação, ela é essencial. E as escolas de contas no Brasil todo, elas têm procurado cada vez mais fazer este trabalho. A Lei 13.019 de 2014, que regulamenta as parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil, entrará em vigor a todos os municípios em 1º de janeiro de 2017 e traz novidades significativas na administração pública, nos órgãos de controle e nas organizações privadas.
E pensando em preparar o corpo técnico da Corte de Contas, o TCE realiza o curso de formalização e execução de parcerias com o terceiro setor, que trouxe em discussão os principais aspectos teóricos e práticos da lei. A Lei 13.019 de 2014, que entrará em vigor a todos os municípios em 1º de janeiro de 2017, representa uma inovação nas relações de cooperação do poder público com o terceiro setor. São alguns autores que critiquem a lei como marco regulatório. Não é possível negar a importância dessa lei no que diz respeito ao estabelecimento de regras e um regime jurídico próprio para essas parcerias com as entidades que a lei resolveu chamar de organizações da sociedade civil. É que a gente chama popularmente de ONG, mas na verdade ela tem já um viés bastante técnico. Então realmente essa lei, a gente tem demonstrado, inclusive hoje de manhã falamos sobre isso, que a quantidade de recursos que se tem direcionado para o terceiro setor, para essas OSCs, para as organizações, tem crescido bastante. O papel dessas instituições estão sendo considerados muito mais importantes. Então essa lei ela trata de um assunto extremamente relevante para todos os setores da sociedade, seja para o Estado, seja para as próprias entidades do terceiro setor e seja para o cidadão contribuinte. A lei surge com o propósito de tornar mais transparente, eficiente e eficaz as relações entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Essa lei ela tem uma ênfase nos resultados alcançados. Então não adianta mais aquela história de você dizer que você fez ações, mas você não conseguiu resolver o problema. Então, tendo o resultado como um parâmetro primordial, essa lei ela tem bastante reforço nessa ideia. Então, não que não existisse também esses princípios de publicidade, de transparência antes da lei, eles existiam, mas a lei ela traz, de termos objetivos, como que deve ser aplicados esses princípios e também estabelece realmente, tenta acabar com um pouco da insegurança jurídica que existia antes do advento da própria lei, porque antes se aplicava no que coubesse a lei dos convênios, a lei dos contratos, que diz que são aplicáveis aos convênios naquilo que couber. Então você tinha um retalho de regras, de leis e decretos, e você não tinha tudo isso consolidado. Com a 13.019 você tem a centralizar num único instrumento jurídico, num único diploma legal, todas as regras aplicáveis ao terceiro setor. De acordo com o técnico de controle externo, André Fadel, o terceiro setor já é visto pelo Estado como um programa de políticas públicas. O terceiro setor já é visto pelo Estado dentro de um programa de política pública. Ele já não é mais alguém que ajuda de vez em quando, é um verdadeiro parceiro. Então você tendo essa preocupação do Estado com a ênfase nos resultados alcançados, em você gastar o dinheiro público e promover um serviço de qualidade para o cidadão, o papel do terceiro setor vai ser cada vez mais importante no futuro. Por isso essa lei ela tem que ter a máxima atenção pelos órgãos de controle, porque ela vai ser utilizada assim, tanto pela União como pelos estados e municípios. Para auxiliar os gestores públicos nesse período de transição de mandato, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul vai entregar para cada prefeito dos 79 municípios do estado a cartilha Contas Públicas, Encerramento e Transição de Mandato. A cartilha traz informações como as regras contidas nas normas da legislação para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Eleitoral. Acompanhe na reportagem de Alexandre Oliveira. Ao final de cada mandato, os prefeitos devem observar as regras de transição estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, que exige o cumprimento de normas para o equilíbrio das contas públicas. Em relação ao último ano do mandato, a LRF e a Lei Eleitoral trazem, inclusive, proibições bem específicas. O administrador que sai, por exemplo, não pode aumentar despesas e deixar a conta para o próximo prefeito pagar. Para auxiliar os gestores nesse período, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul disponibilizou para os prefeitos dos 79 municípios do estado a cartilha Contas Públicas, Encerramento e Transição de Mandato. A cartilha apresenta de forma didática as disposições da Resolução número 37,
uma contribuição e tanto para que os gestores atuais possam concluir seus mandatos e deixar aos futuros prefeitos as condições para implementar a nova administração. O nosso objetivo é eminentemente pedagógico e preventivo, orientar os prefeitos que estão saindo para evitar multas, bem como aos novos gestores que estão iniciando suas administrações, das obrigações legais que terão pela frente. É o Tribunal de Contas trabalhando pelo fortalecimento dos municípios para a consolidação de um Estado cada vez mais desenvolvido. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.